Você já pensou o que aconteceria se você fosse teleportada para dentro de um jogo que você jogou a vida inteira e não pudesse mais voltar a seu mundo real? Log Horizon vai contar a história de Shiro e seu grupo, que são obrigados a sobreviverem nesse novo mundo que está totalmente diferente da época que era apenas um jogo. Salve galera, de boa na lagoa, tranquila como esquilo, Thiago aqui trazendo o recap desse anime gostosinho que envolve bastante RPG e é um prato cheio para quem curte dar aquela jogada marota. Tá afim de me dar aquela força para continuar trazendo esses recaps semanais? Então senta o dedo nesse like e se inscreve que vai me ajudar bastante, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro recap! O anime começa mostrando o protagonista Shiroi, um encantador que está lutando junto de seu grupo contra uns esquilos raivosos chamados de Briar Weasels. Enquanto Shiroi fica na retaguarda sendo estrategista do time, Naotsugu, que é o tanque, fica na linha de frente, dando espaço para que a ninja Akatsuki possa causar o máximo de dano possível nos inimigos. Enquanto eles lutam, descobrimos que esse lugar que eles estão não é mais um jogo que todos jogavam, mas sim a sua nova realidade. Shiroi começa a fazer um encantamento para ajudar o restante do grupo, no entanto foi parado por uma planta gigante chamada de Triffid. Cortando a cena, vemos Shiroi confuso por não saber exatamente o que estava acontecendo. Explorando um pouco o local, ele encontra a grande árvore de prata e começa a ligar os pontos, dizendo que possivelmente lá seria Akihabara. Analisando toda a situação, enquanto todas as outras pessoas estavam desesperadas por não conseguirem sair do jogo, Shiroi acaba tropeçando e descobre que pode abrir diversos menus. Ele tenta sair do jogo, mas como já era esperado, estava bloqueado. Procurando no menu de amigos, ele encontra Naotsugu, um dos antigos membros de seu grupo, e na hora liga para ele. Rapidamente, Shiroi foi ao encontro do Naotsugu, e ambos começam a tirar um com a cara do outro, já que a aparência deles ficou igual a do mundo real, e não a do jogo. Os dois ficam se perguntando como que eles foram parar lá, e como as coisas pareciam reais. Apesar de todas as dúvidas, a única certeza que eles têm é que eles realmente estão no mundo de Elder Tale. Passando por dentro da cidade, Shiroi vê todas as pessoas confusas e desesperadas pela possibilidade de ter monstros lá fora. Enquanto andavam, Naotsugu começou a perguntar que tipo de pervertido que o Shiroi era, já que existiam dois tipos, o que fala as coisas abertamente e o enrustido. Claramente, Naotsugu é o que fala tudo na lata, pois começou a gritar que ama calcinhas. Caminhando sobre uma ponte, Shiroi de repente se encontra com Akatsuki, um assassino que tinha jogado com ele antigamente. Indo ao encontro dele, os dois descobrem que Akatsuki na verdade era uma mulher, já que quando jogavam ela usava um avatar masculino e não falava no chat de voz. Graças a isso, ela precisa usar uma poção para mudar o seu avatar, e Shiroi convenientemente tinha uma, então acabou dando para ela. Enquanto todos se acertavam e Naotsugu continuava fazendo suas piadas pervertidas, Shiroi oferece que ela se junte ao seu grupo, já que seria ruim ela ficar sozinha por aí. Como forma de retribuição pela poção, ela como uma boa ninja, jura de joelhos que vai servir ele como seu mestre, e que ela irá trabalhar para recompensar ele. Apesar do Shiroi ficar meio confuso com tudo isso do nada, ele agradece, já que ela faz questão de servir ele. No dia seguinte, Shiroi começa a explicar que todos os NPCs que habitam Elder Tale são chamados de pessoas da Terra, já os jogadores são aventureiros. Já que todos estão com fome, eles decidem comprar um monte de comidas diferentes, e que parecem deliciosas. Naotsugu, todo choroso, reclama que todas as comidas têm um gosto de bolacha, água e sal, só que sem o sal. Shiroi aproveita o embalo e também diz que todas as bebidas parecem água. De repente, Shiroi recebe uma ligação de Marielle, a Guildmaster da Aliança da Lua Crescente. Todos então foram até o hall da guilda, e quando entraram no quarto, Marielle veio com tudo pra cima do Shiroi, se esfregando dos pés à cabeça nele. Henrietta aparece nessa hora, pedindo desculpas e perguntando se dava pra eles trocarem algumas informações. Até a hora que ela vê a Akatsuki, e toda apaixonada começa a correr atrás dela, junto da Marielle, que estava atrás do Naotsugu. E no que interessa, Marielle começa a falar sobre os membros da guilda, que tinham 19 online e que 18 deles estavam em Akihabara. Um membro da guilda aproveita para dizer que o servidor tem 4 grandes cidades, além de Akihabara, e que todos os portais de teletransporte estavam desativados.
Apesar de todos serem veteranos no Elder Tale e terem muito conhecimento, Shiroi relembra que uma nova expansão saiu, e por isso, esse Elder Tale que eles estão agora, possivelmente é totalmente diferente do que eles conhecem. Marielle, preocupada, tenta recrutar o Shiroi para a guilda, para que eles pudessem se ajudar. Porém, na mesma hora ele recusa a oferta, já que aparentemente ele teve problemas com sua antiga guilda chamada Debauchery Tea Party. Depois de Shiroi e seu grupo irem embora, Marielle e Henrietta começam a falar sobre a Tea Party, que na verdade não era uma guilda, mas sim um grupo de aventureiros extremamente fortes, e Shiroi era o estrategista dela. Mudando a cena para o grupo principal, eles conversavam sobre a possibilidade de poderem morrer e ressuscitar, igual acontecia no jogo. Shiroi, vendo duas crianças em volta de um bando de aventureiros que pareciam claramente mal encarados, diz que eles iriam testar essa teoria. Exatamente nessa hora que voltamos ao começo do episódio, em que eles estavam lutando contra os Briar Weasels. Enquanto Shiroi era arremessado para longe pela Triffid, Akatsuki, toda estilosa, vai lá e corta Plantona em uma talagada só. Shiroi ficou todo impressionado, perguntando como que ela tinha feito isso, já que apesar de no jogo ser uma coisa fácil de fazer, na vida real era algo totalmente diferente. Foi nesse momento que Shiroi percebeu que eles não deveriam usar os comandos, mas sim fazer seus corpos sentir os movimentos. Assim que descobriram como que fazia para utilizar as habilidades, eliminar os skills raivosos foi mamão com açúcar. No próximo dia, vemos um aventureiro renascendo no templo, depois dele ter morrido lutando contra um monstro. Resumindo, a morte não é o fim da linha para os 30 mil jogadores que ficaram presos dentro daquele mundo. Durante um combate com uma Triffid, Shiroi começa a entender os conceitos básicos de como lutar nesse novo mundo, e que eles precisavam treinar o suficiente para dominar suas habilidades. Depois deles matarem monstros suficientes no dia, a noite chegou e Akatsuki pediu para ir na frente deles para verificar a área. Afinal, ela precisa treinar suas habilidades de Assassin, e a floresta é o lugar ideal para ela fazer isso. Eles então marcam de se encontrarem no Portão Sul. Enquanto Shiroi caminhava junto de Naotsugu, uma de suas memórias surgiu. Quando estavam no salão da guilda da Marielle, um assunto muito importante começou a rolar, que era o do aumento gritante de PKs, que basicamente são jogadores que matam outros jogadores para roubar seu dinheiro e seus itens. Com isso, várias pessoas começaram a agir como se qualquer um que não tivesse na sua guilda seria um inimigo. Voltando ao presente, Naotsugu diz pro Shiroi parar de se preocupar tanto e dar uma relaxada, já que ele parecia meio tenso. Depois de se encontrarem com Akatsuki, próximo ao hospital, eles são abordados por um grupo de PKs. Na hora, Naotsugu foi acorrentado por uma magia, mas Shiroi cancela o feitiço facilmente. Rapidamente, sendo o bom estrategista que é, ele começa a analisar toda a situação e passar as ordens do que deveriam fazer. O grupo de PKs começa a menosprezar os dois, exigindo que eles dessem seu dinheiro e itens. Shiroi, todo B10, até concorda em dar o dinheiro, mas apenas se eles fossem capazes de derrotar os dois. Que isso? Pouco confiante o menino, né? Enquanto Naotsugu segurava 3 do grupo de PKs, Shiroi, usando sua magia Astral Bind, prende facilmente a Ladina que estava indo para cima dele. O grupo de PKs até pensa rápido em trocar de posições para matar o Shiroi, no entanto não esperavam que o Naotsugu é da classe Guardião e que fosse utilizar sua habilidade Anchor Hall, que basicamente faz com que todos os usuários foquem nele. Para os mais chegados é o famoso Taunt, ou Provocar dos jogos. Shiroi começa a explicar que é um encantador, uma classe focada em habilidades ofensivas, porém que não dão muito dano. Os PKs começaram a dar risada das bolinhas de energia que o Shiroi tinha lançado, até que ele usa sua habilidade Thornbind Hostage e prende o samurai em uns espinhos que explodem ao serem cortados. O líder dos PKs, desesperado, começa a chamar pelo healer, mas ele já estava em sono profundo desde o começo da batalha, graças à magia do Shiroi. De repente, Akatsuki aparece trazendo mais 2, e começa a explicar que todas aquelas esferas de energia do Shiroi serviram para que eles não percebessem ela na linha de trás, eliminando o restante do grupo. O líder começa a dizer que sentia muito, e que não iria mais fazer isso. No entanto, era apenas mentira, já que ele sacou uma adaga e correu em direção ao Shiroi. Na mesma hora, Akatsuki apenas saca sua espada e finaliza o cara. Mais tarde, naquela noite, eles começam a discutir sobre a falta de segurança e que as pessoas deveriam fazer outras coisas no seu tempo livre, em vez de sair matando os outros.
Akatsuki pergunta pro Naotsugu o que exatamente eles fariam, e prestes a dizer sobre o pai, ela mete um cascudão na cara dele. Enquanto eles filosofam sobre a atual vida dentro do Elder Tale, Shiroi recebe uma ligação da Marielle, então todos vão correndo até lá. Dentro do hall da guilda, Marielle pede ao Shiroi para que ele cuidasse da guilda por um tempo, já que elas precisavam procurar por uma garota chamada Serara, que estava perto de Susukino. Ele, meio confuso, pergunta para Marielle, porque só agora que ela tá pedindo algo assim, e mesmo tentando desconversar, ela conta que Susukino tá pior que Akihabara em questões de violência, e por isso ela teve que mandar grande parte da guilda para lá. Como Shiroi é um excelente estrategista, analisando toda a situação, ele percebe que as duas iriam falhar, e por isso decide ir com seu grupo no lugar delas. No dia seguinte, todos invocaram uns cavalos e foram em direção a Susukino. Como a viagem é extremamente longa, eles resolvem fazer uma pausa para o lanche, e antes que Akatsuki usasse seu apito para invocar o cavalo novamente, Shiroi e Naotsugu param ela e mostram suas flautas de invocação lendárias que invocam grifos. Akatsuki fica toda surpresa, pois essas flautas foram distribuídas apenas para alguns jogadores, que completaram a raid Aida's Brief, nos Campos da Morte. Com todos em cima de seus grifos e Akatsuki com um pouco de medo, eles então partem em direção a Susukino. Esse é o recap de hoje, galera. Se curtirem, eu continuo trazendo a continuação, já que ele tem um lugarzinho especial no meu Kokoro. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, tamo junto e até a próxima. Fui!